Titãs do Chico Buarque. Então, de novo, são momentos, são interesses e histórias que a gente tem que preservar. Mas isso de que tem má vontade com alguns times e seleções e boa vontade com outras, por exemplo, o caso de 89, quando o Brasil e Chile, e a mulher joga o rojão lá. A Rosenelli. Isso, e acerta lá o... Não acerta. Não acerta o Rojas. Cai perto do Rojas. E o Ele Chile... faz aquela pantomima toda. Isso, ele fica duas Copas fora, o Chile. Se fosse o Brasil, a Argentina e Itália, isso nunca tinha acontecido, você concorda? Aí eu concordo plenamente com você. Com o tamanho de Brasil, Argentina, o próprio Uruguai, maior que o Chile, Alemanha, Itália, França, Espanha, dificilmente. Isso não é só do futebol, isso é da vida, né? E dos negócios do futebol, às vezes mais negócio do que futebol. Você acaba sendo, digamos, refém do seu próprio sucesso, ou outros países com menos poderio esportivo, técnico, né, futebolístico, econômico e político, acabam pagando contas que não tem. Mas ao mesmo tempo, eu falo, então como é que a China só jogou uma Copa justamente em 2002? Aí demérito da China. Porque imagina para a FIFA como seria maravilhoso se a China pudesse jogar várias Copas do Mundo, como o Japão ter jogado as últimas, né? Em países de grande torcida, grande Até dinheiro, por exemplo, o México, né? exato, a Índia. Aliás, a Índia tem uma história legal também na Copa Porque a de Índia 50. eles gostam de cricket, né? Eles Muito. gostam Futebol, ainda acho que é o terceiro ou quarto. Mas você sabe que a Índia só não, a Índia estava classificada para jogar a Copa de 50 aqui no Brasil. Sabe por que eles não vieram? Por quê? Porque eles jogavam na Índia descalços. E os jogadores da seleção não queriam. Para jogar uma Copa do Mundo, você precisa estar de chuteira. Claro. Os jogadores da Índia falaram: não vamos botar chuteira, e não vieram. A Índia não veio para a Copa de 50 no Brasil porque os jogadores não quiseram jogar de chuteiro. Pode parecer algo prosaico, não deixa de ser, mas é fato. A Índia não veio para a Copa porque não quis jogar de chuteiro. Mas aconteceu há pouco tempo com uns jogadores, não lembro de qual seleção da África, que eles queriam jogar de camiseta regata. Acho que era Camarões mesmo. Isso, aí não E deixaram. não deixaram, ficaram bravos, tá? Mas assim. E eles pintaram as mangas de preta, né? Pra parecer que era regata. Assim, daí a questão, eu acho uma filigrana de uniforme, então eu não veria problema algum com o jogador atuar de regata. Mas, enfim. E as coisas vão mudando, né? Por exemplo, tinha gente quando o Zete, grande Zete, mudou os próximos livros, começou em 92 a jogar de calça de agasalho, digamos assim, né? Tinha gente que queria proibi-lo, aqui mesmo no Brasil. Não, porque fere o uniforme. Se você for ver na época a regra que trata do uniforme, das 17 regras do futebol, não deixava de ter lógica, mas a interpretação muito draconiana, muito em cima do texto da linha. Indo Quase contra até a ideia bíblico, do. Exato. Quase indo contra a ideia do legislador, que é fazer a coisa mais fácil, né? Mas, de novo, isso é questão da hermenêutica, da interpretação da regra, do jogo, das leis, enfim. Acho que tudo que a gente puder simplificar, melhor. E no futebol espetacularmente maravilhoso, numa atividade maravilhosa como o futebol, eu acho que uma das tantas coisas que o futebol nos dá e talvez expliquem alguns dos fascínios do esporte, desse esporte especificamente, é que o futebol, na maioria dos esportes, você tem um vencedor e tem um perdedor, ponto. O futebol, ele te dá, de um modo geral, a possibilidade da terceira via, que é do empate. E se a gente pensar hoje, nessa segunda-feira, 11 de agosto, né? Dia do direito aqui no Brasil. Se você pensar, a gente fizer um balanço ao final de cada dia, a gente vai ver que a gente muito mais empatou do que ganhou, do que perdeu. Nossos dias são muito mais 0x0, 1x1, 7x7, do que um 2x1 para nós ou um 7x1 para eles. Então acho que o futebol nos ensina isso, a pegar e falar, ok, não deu para ganhar, também não perdemos, ok. Dessa vez o empate em casa tá bom, às vezes o empate fora não é tão ruim. Então, acho que o futebol também tem essa magia de nos ensinar muita coisa que a gente não quer aprender, sobretudo quando se extrapola, se exacerba a rivalidade para virulência, para violência, quando se considera alguém mais inimigo do que adversário, e quando agora você fica nessa situação. O próprio Palmeiras, uma cobrança exacerbada em cima do Abel, cara. O maior e melhor treinador da nossa história não tá acertando o pé, o time não tá acertando, ele não tá acertando a cabeça ou a mão, o time não tá acertando o pé, mas pera lá. Né? E aí fica deplorável, porque infelizmente nesse país onde não se preserva, não se resgata, não se conta a história, a gente acaba ficando refém de um presente muitas vezes vazio, né? Essa história, essa frase deplorável que a gente tem no Brasil, quem vive de passado é museu, é horrorosa. Não, quem vive de passado é quem tem história. Claro. A história bárbara que tem o Abel, a história bárbara do maior campeão do Brasil, que é o Palmeiras, a gente joga no lixo, os próprios palmeirenses. Aí tem outro lado que o Abel fala, pô, não precisa, ele não fala, pode até pensar, mas ele não falou, mas muita gente no futebol, em outras áreas de atividade falam que você não precisa provar mais nada pra ninguém. Velho, você precisa.
Todo mundo precisa. Talvez você não deva ser tão cobrado, as metas tão cobradas, vão ter que atingir isso aqui, esse patamar. Mas, pô, você precisa provar. A gente está aqui, claro, estamos aqui conversando pela nossa história, mas também para o presente. E tentando não planejar o futuro, mas falar alguma coisa ou deixar alguma coisa para o futuro. Agora, toda hora a gente está falando. Eu posso, sei lá, estar fazendo um trabalho legalzinho, bacana, respeitável, mas posso vir aqui falar um monte de bobagem e às vezes essa bobagem fica mais do que os meus 35 anos. Posso falar. E a gente faz bobagem, com a idade a gente vai fazendo mais bobagem ainda. Embora a gente fique mais experiente, a gente não entre algumas tretas, algumas brigas, a gente, até por estar muito exposto, a gente fala bobagem. E aí o resultado fica exposto, e às vezes uma bobagem, quantas vezes eu já não recebi, ou já não li, não só para mim, mas para outros colegas, e não só da minha área, falei, eu até gostava desse cara, hoje ele só fala M. Eu já vi muito, já li, não deixa de ter alguma razão, mas ao mesmo tempo, cara, é muito cruel. Sim. Né? Quer dizer, aí você joga 35, 43, 20 anos de profissão por um erro. Ou por uma coisa errada. Se você colocar eu já falo isso, né? Se você colocar o Albert Einstein, igual hoje nós somos expostos, e temos que ficar falando muito tempo o dia inteiro. Se você colocar o Albert Einstein para falar o dia inteiro, ele vai falar besteira. Gente, pegue, por exemplo, adoro, gosto mais de música do que de futebol. Estudo mais música do que futebol e as duas coisas eu faço direitinho. Não sei tocar nem o bife no piano, não sei fritar um bife e também não sei jogar bola, sou um bicanhoto jogando. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Chico Buarque, que eu sou alucinado. Um dos maiores brasileiros, ainda acho que um joguinho maior, mas de novo, é Pelé, o Garrincha, é Beatles ou Rolling Stones, enfim. Vai, Chico Buarque. Pro meu gosto, o Chico não faz música à altura do Chico Buarque desde 84. Ou seja, são aí 41 anos, tá? Tem coisas boas? Tem, mas do nível que ele fez em qualidade e quantidade, sim, claro. O Chico não é Chico Buarque na música, para mim, desde 84, ponto. Mas o que ele fez de 66 a 84, para mim, mais do que quase todos, à exceção do Tom Jobim, numa outra característica. Então, para mim, tá valendo, ok, né? E tem gente que fez para mim coisas... Falando sério, vai, pra pegar. A Blitz, que é uma banda bem legal, disruptiva, quando começa com... A Blitz fez, pegando praticamente esse período... Vai, Titãs, pra pegar exatamente 84. Titãs, primeiro sucesso, Sonífera Ilha. O Titãs, comparável ao Chico Buarque, de 84 pra cá, que o Titãs começa, os Titãs do Iê, 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 começam em 1984, os Titãs eram muito mais coisa que o Chico Buarque, pro meu gosto, melhor, né? E coisas que até nem se comparam, nem se tem essa pretensão de comparar. Então, assim, aí eu vou dizer que, então, nos últimos 41 anos, os Titãs são muito melhores que o Chico. Posso até ter músicas, mas as playlists do Titãs minhas são de 84 pra cá, e as do Chico Buarque, acho que tem 3 músicas de 84 pra cá, das playlists que eu faço do Chico Buarque. Então, assim, mas que é uma hora evidente. Pergunte a qualquer um dos Titãs quem é melhor, Titãs ou Chico Buarque. Então, de novo, são momentos, são interesses e histórias que a gente tem que preservar. E não necessariamente se consegue fazer coisa boa. Então, o Chico, para mim, não faz coisa do nível dele desde 84. Sim. Agora, o que ele já fez antes está valendo. Então, nessa coisa do Einstein, eu por aí também. Mas você não acha que a gente no futebol preserva muito? Por exemplo, o Buffon, ele falou há pouco tempo que precisava aumentar o tamanho do gol. Claro que ele só falou isso depois que ele deixou de ser goleiro. Enquanto ele era goleiro, ele não queria que aumentasse o tamanho do gol. Mas do nível dele, ele ia defender do mesmo jeito. Mas pra mim, 2 coisas que se precisava mudar. Precisava aumentar o tamanho do gol, porque o gol é muito caro no futebol. Então, um erro, que sai um gol, acabou e definiu o resultado. Sim. Aliás, os americanos, eles brincam muito com isso, você falou do 0-0, que fala, pô, vocês ficam 90 minutos assistindo um jogo que não acontece nada. Porque não sai um gol. Vocês ficam 3 horas fazendo um jogo que ninguém entende que porra nenhuma que é o beisebol. Mas tudo bem. 3 horas quando é rápido. Quando é rápido. Melhor o barbecue no estacionamento do estádio do beisebol. Às vezes eram 6 horas. Verdade. Mas é que tá, pra mim, tinha que aumentar o gol e acabar o impedimento. Eu sou contra acabar o impedimento porque se cria uma pelada. Se você deixa o cara impedido, vai ficar 2 pirulão na frente do goleiro. Eu sou contra. Mas abre o jogo. Você abre o jogo. Abre o jogo, mas o jogo, pra mim você enfeia o jogo. Mas é uma grande discussão, total. Eu acho que vai deixar mais bonito. Porque vai privilegiar o cara do drible. Mas ao mesmo tempo você vai deixar um cara na frente do goleiro? Não, eu sou contrário. O impedimento eu sou bastante contrário. Aumentar o tamanho do gol eu acho possível, até pelo seguinte. E eu costumo exatamente fazer essa distinção e falando do Buffon, que é o maior goleiro que eu vi jogar. Aí o Neuer. O Neuer pra mim, é o segundo melhor goleiro que eu vi jogar e um dos 20 melhores zagueiros, pra você ver. O Neuer é mais completo que o Buffon, mas como goleiro eu prefiro o Buffon. E antes, eu prefiro o Dino Zoff, da Itália de 82. O Buffon tem um recorde até hoje de mais tempo sem tomar gol na Copa, né? O Buffon é um absurdo. Então assim, por quê?
eu faço essa distinção para goleiro. Primeiro, que o goleiro é diferente das outras 10 funções, posições. E segundo, porque pense, e aí não é só o atleta, é o ser humano. Sim. Quando se estabelece o 7,32 por 2,44, na média, isso no final do século XIX, a média de altura, não vou saber exatamente o número da humanidade, mas era tipo 1,60 alguma coisa. Sim. Hoje você pega um goleiro, já de algum tempo, no início dos anos 90 para cá. Tem 2 metros tranquilo. Pô, hoje um goleiro na base de um grande clube, um goleiro de um Flamengo, do Corinthians e tal, se você no goleiro não tiver com 13, 14 anos mais de 1,90 m, ele meio que vai ser dispensado. Ou ele é um Buffon, um gênio, ou ele não vai ficar, né? O goleiro hoje com 1,90 m tem que ser absurdo. Eu tô falando já como profissional, 20, 21 anos, 19, enfim, para ser goleiro. Porque hoje você quer esse Carlos Miguel, que tá vindo pro Palmeiras, que era do Nottingham, jogou pelo Corinthians, o Carlos Miguel tem 2,4. Mas 2,4 consegue pegar a bola no chão, né? Então, assim, mudou muito, né? Então, nisso, como evidentemente, se você pegar nos anos 70, o Emerson Leão, um dos mais completos goleiros, o Leão é um pouquinho mais baixo que eu, tem 1,86, Leão é mais ou menos a mesma coisa. Seu Valdir, decano da preparação de goleiro, seu Valdir de Moraes, o Valdir tinha 1,71, 72, né? Mas tinha uma colocação, uma inteligência plena para fechar o ângulo e tal. Você compara o seu Valdir hoje com qualquer goleiro, não dá nem para um sub-10 ter a altura do seu Valdir, 1,70. Então, assim, e o gol é o mesmo, exatamente desde o final do século XIX. Aumentar o gol, eu acho plausível, tá? Ao mesmo tempo que tem um gasto econômico que acontece que você precisa pensar, tal, né? Que não é problema pro tamanho que tem o futebol, né? Mas a gente tem que pensar que tem Série A, Série B, Série C, na Tanzânia, e tem um monte de coisa e tal. Mas não é tão absurdo assim. Mas eu sou, por hora, frontalmente contrário a acabar com o impedimento. Eu sou contra. E também sou contra arremesso lateral com o pé também. É que você viu, porque o impedimento, a princípio, era pro cara não levar vantagem. Sim. Aí você vê lá os lances que o cara tá na mesma linha, a unha dele tá... Ele Mas não aí, levou vantagem. Concordo contigo. E outra coisa, aí já é um erro desde que temos o VAR em 2018. Já devia acabar com a mesma linha no VAR. Ou seja, ser um negócio quando é o corpo inteiro. Sim, tá claro, na vantagem mesmo. Claro que ainda vai ter uma trava de chuteira em algum determinado lance que vai estar aqui, mas vai ser minimizar a dúvida e, sobretudo, dar aquilo que o próprio legislador, a própria intenção da regra, você lembra, no metade dos anos 90, era assim, qual era a orientação para o bandeirinha, para o assistente? Na dúvida, deixa o jogo seguir. Agora, ao contrário. Hoje é o contrário. Você anula vários gols ou possibilidades de gols por conta de milímetros e por linhas mal... Não é que a linha é mal traçada. Você, muitas vezes, não tem condição tecnológica de ter o frame correto. Então fica tudo errado ou não está tão certo como deveria ou como vai ser a partir do ano que vem, ufa, pelo menos no Brasil, com impedimento semiautomático.